Olá! Neste vídeo nós vamos retratar um pouco da sociologia de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que atravessou o século XX, obtendo muita experiência tanto do ponto de vista empírico, experiências, principalmente diante de regimes totalitários existentes no século XX, quanto do ponto de vista da sua trajetória intelectual como sociólogo, que acaba então, com o transcorrer do tempo, diante de uma vida longa, obtendo um sucesso, né, do ponto de vista das suas publicações, que acabaram sendo, inclusive, muitas delas traduzidas para a língua portuguesa e, consequentemente, sendo um autor conhecido, bastante conhecido, inclusive do público brasileiro, certo? Como temos feito no nosso canal, né, o canal Eduardo Nunes Jacondino, vídeos relativamente curtos, que possibilitem o acesso, inclusive de leigos, né, aqueles não necessariamente dispostos diante de leituras sociológicas, mas que tenham interesse em entender, notadamente, fenômenos do contemporâneo, entendemos que a leitura de sociólogos como Zygmunt Bauman são leituras importantes. Então, o objetivo desse vídeo, como dissemos, é, de forma breve, retratar um pouco das contribuições, ou de algumas contribuições importantes dadas por Bauman. É importante dizer, no primeiro momento, que Bauman fica conhecido, antes de mais nada, por ter consolidado uma analogia por meio da qual distingue dois períodos históricos. O primeiro, que ele chama de modernidade sólida, e o segundo, que ele chama, num primeiro momento, de pós-modernidade, mas depois, num segundo momento, de modernidade líquida, certo? Então ele consolida na sua trajetória intelectual uma distinção, né? Uma distinção entre dois períodos, entre dois momentos históricos que teriam sido muito característicos, notadamente da civilização ocidental, e que cada um deles possuiria características muito significativas. Cabe ressaltar que o Bauman ele muda o termo modernidade, muda o termo pós-modernidade para modernidade líquida, porque ele sofre muitas críticas, né? Logo após ter desenvolvido esse conceito, ou ter trabalhado, melhor dizendo, com esse conceito de pós-modernidade. Muitos intelectuais, muitos sociólogos, inclusive, interpretaram, assim entendemos, de uma forma equivocada essa terminologia utilizada pelo Bauman, no sentido de entenderem que ele, a partir do momento que passou a usar essa terminologia, estaria defendendo as características da pós-modernidade ou se colocando como um pós-moderno, né? Isso gerou muita celeuma, muita polêmica e muita crítica negativa diante deste intelectual, desse sociólogo polonês. Ele, então, a partir disso, ele deixa de usar o conceito de pós-modernidade e passa a usar o conceito de modernidade líquida, para caracterizar, então, esse período que se estabelece a partir da segunda metade do século XX, mais precisamente a partir das décadas de 70, 80 do século XX, e que, assim como vários outros autores tentam caracterizar esse momento, né, ele é balizado por uma série de mudanças comportamentais, notadamente comportamentais, culturais, mas também adstritas à esfera econômica e à esfera política. Existe uma frase famosa que, segundo se diz, é acreditada ao Bauman, que ele vai dizer que a modernidade líquida, que ele chamou no primeiro momento de pós-modernidade, representaria o, abre aspas, despertar maldito de um sonho colorido, fecha aspas. O que significaria, então, o que significa esse despertar maldito de um sonho colorido? O Bauman se refere, inclusive, a um outro intelectual da época, que na década de 70 escreve um livro Mal-Estar da Pós-Modernidade, Jean-François Lyotard, para retratar o que o Lyotard escreve nesse livro, né, a condição pós-moderna, ou seja, quando o Lyotard diz que o que caracterizaria esse novo período histórico, esse novo momento, né, vivido pela civilização ocidental a partir das décadas de 70, 60, 70, 80, seria o fim das metanarrativas, ou o arrefecimento, né, das metanarrativas. O que seriam as metanarrativas? Seriam aqueles grandes discursos advindo de instituições tradicionais da civilização ocidental, num primeiro momento advindas da igreja, num segundo momento advindas das instituições políticas, num outro momento ainda advindas das instituições e dos grupos econômicos,
em que, por meio desses discursos, essas instâncias e essas instituições, né, religiosas, políticas, econômicas, propunham grandes projetos de desenvolvimento humano, histórico, social e humano, né? Acreditando, grosso modo, que nós teríamos a capacidade de nos desenvolvermos do ponto de vista moral, racional, intelectual, técnico, material, estabelecendo um processo histórico evolutivo quase que linear. Então, durante muito tempo tivemos, notadamente advindos do continente europeu, determinadas posturas, discursos e práticas institucionais que propuseram colocar a humanidade toda num processo evolutivo em que, assim como nas palavras de Immanuel Kant, né, sairíamos de um processo de heteronomia, de uma incapacidade de conhecermos a nós mesmos e o meio, para um processo então de autonomia, por meio do qual amadureceríamos enquanto seres humanos, enquanto sociedades, enquanto instituições. Esses discursos, então, que durante muitos séculos estabeleceram as bases que fundamentaram a civilização ocidental, os seus valores, inclusive, né? Segundo esse diagnóstico feito por Jean-François Lyotard, pelo próprio Zygmunt Bauman, então, caracterizaria então a passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida, no sentido de que essas metanarrativas, por conta de um processo histórico de longa data, teriam, a partir da primeira, segunda metade do século XX, mostrado um desgaste, né, um descrédito por parte de uma parcela considerável da população. Não é à toa que se fala no contemporâneo cada vez mais o desgaste da descrença dos cidadãos, por exemplo, diante das instituições políticas. Sabemos por quê, né? Os processos de corrupção, a ineficácia, muitas vezes, do ponto de vista das instituições dos atores políticos, no sentido de atender às demandas, às necessidades das sociedades. Isso se agrava, para dar um exemplo aí do ponto de vista desse desgaste das instituições políticas, que caracterizaria então essa passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. A gente pode contemplar esse exemplo ao pensar, por exemplo, que na segunda metade do século XX, com a derrocada da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, ou seja, o fim de uma sociedade bipolarizada, né, que vivemos no século XX durante 70 anos entre Estados Unidos da América e União Soviética, ao final da década de 80 do século XX, com a derrocada do regime soviético e do comunismo, e com a vitória do capitalismo no mundo e a globalização, nós tivemos a passagem do modo de produção capitalista, que estava então no processo industrial e produtivo, né, baseado nas empresas e na produção, para uma fase que se chama de uma fase do capitalismo financeiro, em que alguns grupos, né, conglomerados de grupos econômicos de indivíduos, detêm, de um certo modo, esse acúmulo de capital muito grande e, inclusive, dispõem de uma liberdade de uso desses capitais para além do controle do Estado-nação. Então, nesse sentido, teríamos aí um distanciamento entre o poder político do Estado-nação, diante desse poder econômico, financista de alguns grupos econômicos, então, que caracterizaria essa nova realidade do capitalismo, o capitalismo financeiro, pelo menos nos últimos 50, 40 anos, que é a realidade que temos vivenciado. Esse distanciamento, esse descolamento entre a instância política e a instância econômica trouxe um desgaste muito significativo do ponto de vista da capacidade do poder político de efetivamente controlar os processos socio-institucionais, né? Tendo em vista que o âmbito político, então, estaria refém, a partir de então, refém desse conglomerado financeiro e, portanto, incapaz de efetivamente propor determinados processos de desenvolvimento e etc. Nesse sentido, palavras de ordem que durante muito tempo tiveram significado para a civilização ocidental como progresso, desenvolvimento e etc., que muitas vezes estavam ligados à ação de âmbito político, passam por um desgaste muito significativo, certo? Ao mesmo tempo, outras metanarrativas, né, como a própria metanarrativa advinda do marxismo ou desse processo que vivemos durante 70 anos no século XX, de contraposição de dois modelos socioeconômicos, né, comunismo e capitalismo, em que cada qual, por meio da sua ideologia, da sua visão de mundo,
colocava a si mesmo como aquele responsável ou capaz de implementar processo de desenvolvimento em que efetivamente se instituiria a justiça social, a humanização, o desenvolvimento humano, etc. Com a derrocada desse modelo e a efetivação a partir da globalização de um capitalismo, né, tivemos então a efervescência de um desencantamento muito significativo do ponto de vista de uma alternativa diante do mundo que se coloca diante de nós, né, do modo de produção capitalista. Diria para vocês que, do ponto de vista dos movimentos progressistas de esquerda, surge um grande desencantamento no sentido de que a bandeira, a utopia, a metanarrativa que até então havia possibilitado a união de forças do campo progressista, esta união de forças havia sido consolidada em grande medida do ponto de vista da utopia, da metanarrativa da grande revolução, da revolução do proletariado, da substituição do sistema capitalista, do modo de produção capitalista por um modo de produção mais justo, mais igualitário, pretensamente o comunismo. Com a derrocada desse modelo, historicamente comprovado a partir da década de 80 e 90, situado mais especificamente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surge de um certo modo um desencanto, né? Talvez dê para retratar aí a frase famosa colocada por Zygmunt Bauman, que é o despertar maldito de um sonho colorido, ou seja, uma das grandes utopias, uma das grandes metanarrativas que tivemos no século XX foi essa metanarrativa política, ideológica, favorável ao comunismo ou da possibilidade de se consolidar um outro tipo de relacionamento humano, em que o capital não é o mais importante, mas sim o próprio ser humano. Quando esse modelo é efetivamente aplicado, chamado socialismo real, né, que se implanta na União Soviética em 1917, e depois no final da década de 80, portanto aproximadamente 70 anos depois, entra em derrocada, isso gera um abalo muito significativo do ponto de vista então desta utopia, desta crença de um outro mundo possível, como ficou conhecida essa frase a partir dos eventos ocorridos em Porto Alegre, né? Por exemplo. Esses são alguns exemplos que demonstram que uma série de desencantamentos eles acabam se sucedendo na história do ponto de vista, então, de certos valores, de certos discursos e de certas instituições, inclusive, que sedimentaram durante muito tempo determinadas visões de mundo na civilização ocidental. Isso, então, retrata a passagem de uma sociedade da modernidade sólida em que predominava valores como ordem, desenvolvimento, estabilidade, segurança, né, para as pessoas e uma continuidade minimamente segura de progressão histórica, para um outro momento, então, que a gente chama de modernidade líquida, em que tudo isso se esfumaça, tudo isso se esvazia, tudo deixa de ser sólido para ser líquido, como muito bem retrata o Zygmunt Bauman. E essa liquidez, ela vem acompanhada de uma incerteza das pessoas em relação ao seu futuro, em relação ao seu trabalho, por exemplo, tendo em vista que é muito difícil hoje que a gente tenha uma realidade que foi adstrita até um tempo atrás, em que as pessoas trabalhavam 30, 40 anos na mesma empresa e se aposentavam. Hoje é muito difícil, né? É muito comum, ao contrário disso, hoje o indivíduo produtivo, que está na fase produtiva da sua vida, passar por várias empresas, por várias experiências. Então, ele não fica adstrito a uma instituição especificamente, porque estamos passando por um processo de desregulamentação do mundo do trabalho, de mudanças, inclusive advindas com a tecnologia. Então, gera-se uma série de incertezas em relação ao futuro, inclusive ao futuro próximo, né? E essa incerteza e essa liquidez, digamos assim, do modo de vida do contemporâneo, ele se estabelece inclusive nas relações mais pessoais, né? Nas relações amorosas, nas relações afetivas, que têm sido caracterizadas nos últimos anos, assim as pesquisas apontam, por uma liquidez também, ou seja, os relacionamentos não têm perdurado muito como um tempo atrás ocorria. No tempo da modernidade sólida, por exemplo, se casava a priori para ficar a vida inteira casados, construir uma família, filhos, etc. Na modernidade líquida, os relacionamentos também, de um certo modo, acabam sendo líquidos, mais passageiros, né? Ao invés da gente procurar construir uma personalidade e um embasamento de vida calcado numa perspectiva de futuro a longo prazo, hoje as pessoas, por uma série de questões, inclusive essa da incerteza da própria existência, do trabalho e etc.,
tudo é muito rápido, né? Vivemos o período das experiências. As pessoas experienciam as coisas sem necessariamente se verem consolidando projetos de longo prazo. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito feliz essa analogia construída pelo Bauman, que fala da passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida, e caracteriza efetivamente a mudança, inclusive comportamental, tanto na esfera mais macro, né? A gente pode pegar de novo a questão econômica, a desregulamentação do mundo do trabalho, é, a própria condição trabalhista hoje, né, de esvaziamento, inclusive da esfera pública e da estabilidade de determinados tipos de setores, é, a incapacidade do poder público de controlar o mundo econômico, do ponto de vista desse capitalismo financeiro, tudo isso gera mudanças muito rápidas que podem acontecer nos países e que colocam as pessoas, então, diante de uma condição psicológica, psíquica, de medo, de instabilidade, diante da realidade material que a cerca. E isso, então, se vivencia tanto do ponto de vista macroestrutural quanto do ponto de vista das relações micro. Até porque é muito comum que as pessoas migrem, né? O fenômeno da migração é um fenômeno contemporâneo muito grande, em grande medida porque as pessoas vão atrás de oportunidades de emprego, ou de melhores oportunidades de emprego, ou de sobrevivência, muitas vezes atravessando fronteiras de países, como temos visto nos últimos anos, inclusive do ponto de vista da Europa, né? Alguns grupos que saem da África é, com a tentativa de chegar na Europa para que tenham possivelmente melhores condições de vida, né? Ou mexicanos que tentam atravessar a fronteira para ir para os Estados Unidos, porque pretensamente teriam ali melhores condições de se estabelecer do ponto de vista profissional, de dar uma segurança maior, uma estabilidade maior para suas famílias e assim sucessivamente. Então é um mundo de muitas mudanças, em que muitas vezes o indivíduo, o agente social, ele sai do ambiente em que ele foi aculturado e acaba tendo que migrar para um ambiente totalmente novo, reconstruir a sua vida sob bases totalmente diferentes, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, e isso tudo gera, com certeza, um processo de estresse, né? Um processo de uma necessidade de readaptação que exige muito do indivíduo, de um certo modo. Então, algumas características aqui, de forma breve, colocamos, porque isso retrata, de um certo modo, então, aquilo que estaria, que passou a caracterizar esse momento histórico que estamos vivendo, e que Bauman, então, muito bem, como um grande sociólogo que foi, apelida de a passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. Para finalizar o vídeo, talvez deixar muito claro o fato, então, de que essa analogia do Bauman, ela se dá em torno de dois aspectos que para ele são fundamentais e que referendam a existência humana. De um lado, como se tivéssemos dois pesos numa balança, né? De um lado, segurança, de outro lado, liberdade. Segundo Bauman, são dois elementos fundamentais para a vida humana. Nenhuma vida humana se coloca minimamente estável, equilibrada, saudável, se não tiver o mínimo de estabilidade e se não tiver, por outro lado, o mínimo de liberdade. Se tivermos muita segurança, estabilidade, digamos assim, né? Que caracterizava a modernidade sólida, por exemplo, os casamentos eram feitos diante de uma exigência social, né? E a própria mulher, por exemplo, se submetia a isso muitas vezes, durante muitos anos, como forma de manter o padrão tradicional de vivência que colocava o casamento, então, monogâmico, por exemplo, como um elemento fundamental. Então, muitas mulheres não podiam trabalhar, né, constituir-se como trabalhadoras e tal, mas apenas como do lar, muitas vezes submetiam a essa realidade, por um lado, justamente para manter um padrão social que colocava a necessidade da mulher ser, antes de mais nada, a dona do lar e a mãe, né? Hoje vivemos uma realidade totalmente diferente. As mulheres, de um certo modo, por conta dos movimentos feministas e dos acontecimentos dos últimos anos, temos o crescimento aí do movimento feminista e de um certo empoderamento das mulheres, né? Que muitas vezes não precisam mais submeter a um casamento é, que, que, é, que não retrata necessariamente um ambiente saudável, mas agora por que não precisam mais submeter? Porque entrar no mundo do trabalho são independentes, não precisam necessariamente mais depender do sustento, digamos assim, do homem, né? Aquilo que a gente falava da família patriarcal. Então, são mudanças muito consideráveis e que mostram, por exemplo, que as mulheres hoje têm mais liberdade,
Se antes elas viviam, estamos trabalhando aqui com um exemplo do ponto de vista do casamento para mostrar essa relação do Bauman entre segurança e liberdade. Se antes, por exemplo, do ponto de vista das mulheres no casamento, elas se mantinham sem a liberdade, pelo menos não do ponto de vista profissional e tal, mas mantinham a segurança do lar, né, diante de padrões comportamentais tradicionais, hoje elas avançam em direção a esse outro aspecto da balança que é a liberdade. As mulheres, de um certo modo, se libertaram por conta da entrada no mundo do trabalho, da independência que acabam adquirindo em relação ao homem, e isso mostra, então, para dar o exemplo mais concreto aqui, desta outra relação feliz que o Bauman estabelece, então, entre segurança e liberdade, que teremos vivido um tempo, então, caracterizado por ele da modernidade sólida, em que a segurança teria predominado, e estamos agora indo para um outro momento da balança da história, em que questões relativas à liberdade se acentuam muito mais. Mas tudo isso, tanto um período quanto o outro, traz consigo determinadas características e determinadas consequências. Quais seriam as consequências, por exemplo, perigosas, diríamos até, para os indivíduos do ponto de vista da modernidade líquida ou da pós-modernidade, né? Mesmo vivendo esse período de um certo modo de mais liberdade? É porque o perigo está no fato de que essa maior liberdade, por muitas vezes, vem acompanhado daquilo que já falamos, inclusive, que é a instabilidade em relação ao futuro, em relação ao trabalho, em relação ao ambiente, se você vai continuar vivendo no mesmo lugar, você vai ter que migrar, você vai ter que sair desse ambiente que te dava essa estabilidade, inclusive psicológica. Então, esse mundo da liberdade, de um certo modo, ele é um mundo que vem acompanhado dessas mudanças muito mais significativas que desestabilizam o sujeito do ponto de vista da sua cultura e da sua própria psique. Então, o risco que temos hoje, e por isso, de um certo modo, apesar de estarmos vivendo um período que, o próprio caso das mulheres, de novo, né, é caracterizado por essa liberdade maior, ele vem acompanhado dessas instabilidades, dessas mudanças mais bruscas e mais frequentemente efetivadas na história. E isso, por vezes, gera a necessidade, segundo Bauman, das pessoas, então, agora vivendo nesse período de iniciativa, em que a iniciativa pessoal é muito valorizada, e que a independência é muito valorizada, que o empoderamento do indivíduo é muito valorizado, que o fato de acharmos, por exemplo, né, isso está hoje muito posto na cultura, que cada um tem que ser um empreendedor de si mesmo, e que tudo depende do seu próprio esforço, tudo isso gera, por um lado, uma pressão muito grande no indivíduo, certo? E por vezes esse indivíduo quer retornar a um certo patamar de segurança na sua vida. E isso faz com que, de um certo modo, o próprio tribalismo que temos vivenciado hoje, ou seja, o fechamento do grupo em alguns indivíduos com os quais ele se identifica, tenham voltado à tona, né? Quase que uma perspectiva que vivíamos na Idade Média, em que tínhamos uma fragmentação do tecido social em diferentes grupos vivendo na sua cultura, com seus próprios valores e se colocando de forma muito aguerrida, agressiva em relação aos outros, né? De um certo modo, parece que isso volta, obviamente com as características contemporâneas, quando o tribalismo tem crescido, como quando temos, por exemplo, verificado que a esfera política, ao invés de ser um elemento, um instrumento para se discutir os rumos de um projeto de país, parece que tem servido muito mais para que grupos rivais, do ponto de vista ideológico, político, passem a se agredir, né? E agir, por vezes, até de forma violenta em relação ao outro, negando totalmente a visão do outro e praticamente fechando-se em si mesmo, ou seja, não querendo dialogar com o outro, não aceitando a visão do outro e agindo de forma extremamente estereotipada, por vezes até agressiva e violenta em relação ao outro. Então, isso mostra, por vezes, o medo desse indivíduo, né? Colocado agora diante de um mundo que parece que tudo depende dele, somente dele, e muitas vezes o esgotamento disso e a necessidade, por vezes inconsciente, de voltarmos a ter um mínimo de segurança, de estabilidade. E isso, por vezes, é encontrado, então, nas tribos, né, em pequenos grupos, né, como vai dizer o Michel Maffezoli, algumas tribos, alguns grupos com os quais a gente se identifica, então nesse grupo a gente se sente acolhido e o resto não nos interessa mais, né? O resto acaba sendo visto pelo indivíduo, pelo grupo, como um ambiente perigoso, né?
que oferece perigos para o seu estilo de vida, para a sua própria existência psicológica e social. E Bauman, então, foi um autor que nos ajudou muito a interpretar esse fenômeno, certo? Espero que com esse vídeo tenhamos contribuído para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da influência, da importância desse sociólogo importante, o Bauman. Um abraço.